Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula Projeto Integrador 3. Espero que vocês estejam bem. Tivemos a nossa aula introdutória, tivemos a aula também ao vivo e síncrona no dia 1º, e estou muito feliz com a vinda de vocês para fazer essa disciplina. Obviamente, nós teremos alguns desafios. Vocês estão vendo que volta e meia escorrega aqui, e aí eu tenho que ficar colocando os dedos para que não caia. Mas vamos que vamos. Esses são os desafios. Então, voltando à questão que eu estava falando para vocês, nós teremos alguns desafios. E fiquem muito tranquilos e tranquilas, como eu disse anteriormente, para tirar dúvidas, pessoal. Pode tirar dúvidas, tá? Está responsável por essa disciplina eu, professor Sérgio Roberto, como coordenador da disciplina, a professora Rita, como professor auxiliar, os tutores EAD e os tutores presenciais. E, nesse sentido, vocês têm todo o processo de ajuda, de dúvidas no Educa, tá? Então, vamos que vamos. Dito isso, vamos para a nossa aula de hoje, tá? Então, vamos lá para os slides. Eu vou compartilhar com vocês o slide da nossa aula, tá? Que é justamente sobre o projeto extensionista Integrador 3 e que vai falar sobre o plano de trabalho, gente. Então, eu quero só resgatar algumas questões que vocês já viram todo esse conteúdo, de certa forma, já se familiarizaram. Mas é claro que vocês têm que cumprir algumas coisas. Lá na aula que eu comentei, vocês têm uma data para postar o plano de trabalho. E esse plano de trabalho tem que ter um título. Vocês vão reunir em grupo e vão discutir. Esse título é a representação clara do objetivo da área de atuação da atividade extensionista que vocês vão trabalhar. Digamos que vocês vão trabalhar sob a égide da aplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal no município de Sítio Novo, né, nos últimos 2 anos. Então, ou os reflexos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esse plano de trabalho, ele tem que ser traduzido, né, em especial, o título que a ele foi dado. Nesse cenário, nesse sentido, a gente tem que, como todo trabalho acadêmico, ter uma introdução, gente. Vocês vão trabalhar uma introdução que nada mais é que uma forma de quem está lendo entender do que você quer falar, por que você quer falar daquilo ali, e aí isso está inserido em um processo de contextualização do problema e a importância dessa ação que você vai desenvolver, tá? Lembre-se, tá, gente? Vocês já devem ter sido orientados anteriormente que o problema é sempre uma pergunta, tá? E ela tem que ter um caráter de relevância, tanto uma relevância social como uma relevância acadêmica, tá? Então, resgatando o que o professor Sérgio falou até agora. Eu falei do plano de trabalho, do título, falei da introdução, falei da contextualização do problema e falei da questão de ser relevante tanto social quanto academicamente. Ainda pensando na questão da introdução, a gente tem aqui um exemplo, tá, gente? A lei de responsabilidade fiscal é fundamental para a boa gestão pública, por assegurar a transparência e a responsabilidade na administração dos recursos públicos. Em Sítio Novo, há uma necessidade significativa de aprimorar a aplicação da lei de responsabilidade fiscal contábil na gestão pública para garantir a eficiência e a conformidade com as normas legais. Essa daqui nada mais é do que uma das formas de introdução e até uma justificativa do trabalho, tá? Então, claro que cada grupo de vocês vai ter uma introdução e uma justificativa. Isso aqui é meramente ilustrativo, tá? Até aí, vocês estão compreendendo? Então, nós estamos falando de plano de trabalho, título, introdução, justificativa, problema, tá? É nesse sentido. E aí a gente tem que entender que, de novo, essa atividade que vai ser desenvolvida, intervencionista, e uma atividade extensionista, ela tem que ter um caráter inédito, preferencialmente, e, ao mesmo tempo, ela tem que ter uma relevância, tá? A justificativa, ela fundamenta justamente essa ideia de relevância. Para que serve? Tá? Qual a sua verdadeira utilidade para o município,
para os alunos, tá? Então, é nesse sentido que a gente trabalha. E aí, obviamente, a gente vai trabalhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as chamadas ODS, tá? Qual ou quais serão os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável contemplados na atividade extensionistas proposta? E qual é a relação com a ação? Tá? Isso aí vai estar lá no conteúdo da aula 4. Calma, eu estou dando um panorama para que vocês compreendam. Tá? Dito isso, a gente entende mais ou menos o seguinte, olha, que esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, da ODS, ele tem vários números. E aí a gente tem que entender uma coisa. Deixa eu só voltar aqui a uma explicação. Quando a gente fala nesses objetivos das ODS, a gente está falando em um contexto de perspectiva, tá? Até globalizada. Tá? Não é só, por que eu tenho que fazer isso? É porque é uma forma de pensar, tá? O nosso planeta de forma sustentável ou ecologicamente mais adaptável ao ser humano. E aí a sustentabilidade ela vai por vários eixos, tá, gente? E um dos eixos, esses eixos se classificam por números. Então é muito importante que vocês compreendam qual é esse eixo. De novo, essa questão que está posta aqui no slide é uma questão ilustrativa, tá? Quando a gente falou lá da questão da lei de responsabilidade fiscal, ela está vinculada, por exemplo, ao número 16 da ODS, né? Que é a paz, justiça, instituições eficazes que visem promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, garantir acesso à justiça para todos e construindo instituições responsáveis e eficazes. Tá? Isso é um exemplo, tá, gente? Mas ela tem que ter, o seu projeto intervencionista tem que ter uma ancoragem em um processo de desenvolvimento sustentável. Tá claro? E aí é óbvio, né? Não preciso dizer para vocês que tem que o seu plano de trabalho tem que ter um título, uma introdução, uma justificativa, mas obviamente ele tem que ter um objetivo geral. Presta atenção aqui, gente. Atenção aqui, todo mundo. Presta atenção. Quando a gente fala objetivo, ele está no singular. Ele não está pluralizado. O objetivo, ele é geral porque ele tem uma especificidade, tá? Então, especificidade no sentido de um único ponto centralizado, tá? Então, qual é o objetivo geral? Para que... E aí ele vai responder a pergunta do para que, né, vai servir esse trabalho. Ele tem que responder, ele tem que estar vinculado, tem que estar conectado a essa perspectiva. Ao mesmo tempo que aí, quando você sai do objetivo geral, lembrando que o objetivo geral nada mais é do que um elemento centralizador do trabalho, e ele é no singular. Após isso, você tem algumas metas a se cumprir, e essas metas se traduzem no que nós chamamos de objetivos específicos. Talvez isso que eu estou falando seja redundante para alguns, mas para outros é extremamente importante. Tá? Então, vocês têm que ter, de novo, plano de trabalho, título, introdução, justificativa, objetivo geral, objetivos específicos. Quais são os objetivos específicos? É esse conjunto de metas a serem atendidos ou atingidos. Tá? E aí, obviamente, eles têm que estar em conexão com o seu trabalho, tá? Aqui, de novo, é só um exemplo ilustrativo de objetivos específicos, explicar os princípios das exigências da lei de responsabilidade fiscal, capacitar os participantes, promover a transparência, melhorar a eficiência. Aqui ele elencou alguns objetivos específicos, tá? E aí a gente tem o público-alvo, é aquele ao qual vai ser atendido o projeto de extensão. Tá claro, né, gente? Isso aqui está muito transparente para vocês. Na sequência, a gente tem um aspecto que a gente chama de metodologia. Como que as atividades serão desenvolvidas? Quais as etapas desse projeto e como elas serão executadas? É um processo discricionário. Vocês vão em loco, como será feito, em quanto tempo, quais os aspectos que serão abordados,
Será reuniões presenciais? Serão reuniões virtuais? Ou, como nós chamamos, reuniões síncronas? Ou reuniões semanais? Como é que vai ser? Isso tudo que eu estou falando está dentro do processo metodológico, tá? Então, de novo, recapitulando o que o professor Sérgio falou até agora do plano de trabalho. Plano de trabalho, título. Plano de trabalho, introdução. Plano de trabalho, justificativa. Plano de trabalho, objetivo geral. Plano de trabalho, objetivos específicos. E chegamos na metodologia. É bom lembrar que ele pode pensar a ideia dessa primeira etapa como algo diagnóstico de uma realidade, explicar como é que está sendo envolvido, as ações e, sobretudo, o detalhamento, tá? Falar em metodologia é falar em aspectos detalhados. Aqui foi um exemplo aqui da etapa 1, como é que foi feito, tá, gente? Para identificar a situação atual em relação à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal e à prática contábil na gestão pública. Foram usadas as seguintes estratégias: realização de entrevistas, revisão de documentos e relatórios. Aqui é ilustrativo, com todo esse slide. E aqui é a etapa 2, o planejamento e as parcerias, buscas de parceria, definição de local e data, essas questões todas dentro desse processo, tá? Então, é importante que vocês compreendam esse processo de entendimento do aspecto metodológico, pautado em etapa 1, etapa 2, etapa 3, tá? E a gente segue, podendo ir até para etapa 4, etapa 5, aqui, na verdade, é só um caráter ilustrativo. Até chegar mesmo à etapa 6, como eu falei, né? Etapa 1, 2, 3. Aqui vocês podem pegar o slide e depois dar uma olhada. Passamos pelo plano de trabalho, título, né? Introdução, justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia. O que vem na sequência? Os resultados. Quais são os resultados que vocês esperam alcançar com esse processo ou com essa ação, né? E aí, obviamente, vocês vão entender quais são esses aspectos pautados e que vão ter justamente uma repercussão. Como é que é essa repercussão? É justamente qual foi o sentimento ou qual foi a possibilidade dos resultados esperados atingirem aquela determinada comunidade. De novo, aqui, de forma ilustrativa, ele está desenhando para vocês exemplos dos resultados esperados, né, dentro daquele exemplo de lei de responsabilidade fiscal. Aí aqui ele deu como exemplo melhoria significativa no entendimento da lei de responsabilidades fiscais, habilidade e aprimoramento dos gestores, melhoria na gestão financeira e avanço na construção das instituições mais transparentes, alinhados ao ODS 16. E aí a gente vai pensando todos esses processos, né, que é o resultado final, pautado em um cronograma, tá? Como que vai funcionar? Cronograma por meses, dias, e aí você vai fazer uma tabelinha, pode fazer uma tabelinha para estabelecer tal período eu vou escrever, tal período eu vou pesquisar, tal período será implementado um questionário, tal período será coletados os dados, tal período serão tabulados os dados e os resultados, tal período será feita a apresentação dos resultados. Isso tudo será contemplado aonde? No cronograma. Aqui, ó, como está aqui, ó. Um exemplo, agosto, diagnóstico. Elaboração do projeto, agosto, setembro. Reuniões de alinhamento, agosto, setembro, outubro, novembro, tá? E aqui é um exemplo, tá, gente? Busca de parceiros, agosto, setembro. Divulgação de oficinas, no caso ali, setembro e outubro. E assim sucessivamente. Aí quando chega lá no finalzinho, entrega do relatório final, novembro. Tá? Tá claro isso para vocês? É preciso dessa organização. Para quê? Para que possa desenhar da melhor forma possível o trabalho de vocês. Obviamente, vocês vão precisar pensar um orçamento, quanto que vai ter as despesas, quanto serão as despesas para essas atividades, tá? Recursos humanos, materiais, se você vai ter que imprimir, se não vai ter que imprimir, se você vai ter que se deslocar, se vai ter que gastar gasolina, algo parecido, tá?
E por último, não menos importante, a gente fala das referências. As referências são os documentos, sites, tudo que vocês usaram. E aí a gente termina esse ponto que trata justamente do plano de trabalho. Ficou claro para vocês, pessoal? Ficou claro que a gente tem a necessidade de estar atento a esses elementos para a construção do nosso plano de trabalho? Obviamente, todas e quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, a gente vai estar à disposição para tirá-las. Tá bom? Fiquem bem e até a próxima aula. Valeu, pessoal!